Bom, vamos lá. Tem muita gente me perguntando sobre uma postagem que eu fiz ontem no Twitter, falando sobre uma call, né, Deep in the Money, de Bradesco, que foi comprada em setembro do ano passado e deu por volta de 80% de retorno, né? E aí muita gente perguntando, pô, como que funciona a operação, como que eu monto? Então vou tentar nesse vídeo aqui explicar um pouco de como que funciona, tá? Esta operação, por que que a gente normalmente usa, quando que a gente gosta de fazer ela, tá? E também como que você consegue montar, tá bom? Então essa é a ideia desse vídeo aqui. Bom, primeiro de tudo, tá? Esta operação, basicamente você compra uma call de prazo longo, de preferência, tá? De preferência, eu diria que isso é primordial para a estratégia, tá? E você vai fazer essa compra normalmente bem dentro do dinheiro, como o próprio nome já diz, Deep in the Money, né? Então DITM, como normalmente é a sigla que é usada para esse tipo de operação, é Deep in the Money, ou seja, muito dentro do dinheiro, tá? Para quem não entende o porquê que isso é feito, a ideia é basicamente o seguinte: eu estou comprando uma call, tá? Muito dentro do dinheiro, por quê? Porque o delta da operação ele é alto, né? Quando eu digo que o delta da operação, para quem não sabe, para cada R$ 1 que a ação sobe ou desce, a opção também sobe ou desce um valor, tá? Essa derivada, essa subida ou descida da opção é chamado de delta, tá? Então, normalmente, quando a gente compra uma opção, uma call, tá bem dentro do dinheiro, bem abaixo do valor de mercado hoje, eu consigo ter um delta bem alto, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma ação lá de R$ 10, se eu comprar uma call com strike de R$ 7, eu tô bem dentro do dinheiro, tá? Essa call aí, com esses 30% abaixo do valor de hoje, eu tô entrando com um delta mais ou menos de 80 a 90%, tá? Vai depender obviamente de cada operação, mas alguma coisa ali dentro de um delta 85, 0,85, né? Ou seja, para cada R$ 1 que a ação sobe, a opção sobe 0,85. É isso que a gente tenta buscar sempre, tá? E a ideia de fazer isso é normalmente para você ter um pouco mais de alavancagem sem colocar muito capital em risco, tá? Então, só para explicar o que a gente fez o ano passado comprando o Bradesco. Nós tínhamos comprado várias ações, tá? Ao longo da crise do coronavírus, ali por volta de março, abril, tá? E até o comecinho de maio. E basicamente a ação já tinha subido aí por volta de 30, 40% e voltou-se a se falar bastante sobre esse momento de crise da pandemia, de que poderia se estender, que a gente pudesse ter novos picos. Já estava acontecendo no comecinho da Europa. O comecinho da segunda leva, né? A segunda onda do coronavírus na Europa. Então o que a gente fez? Para a gente não ficar muito exposto no mercado de ações, a gente trocou, né, a posição em ação que a gente tinha, de algumas ações que a gente achava que ainda tinha bastante potencial para subir. Bradesco foi uma delas, tá? E a ideia é eu vender a ação e eu substituir por esta call bem dentro do dinheiro, né? Como a gente usou um delta 85, eu tenho para cada R$ 1 que a ação subir, eu tinha, por exemplo, né, 85 centavos que se mexeu a opção. Então, para mim ficar com o mesmo notion, com a mesma exposição da ação que eu tinha, a gente trocou para cada 1.000 ações que eu tinha, eu comprei 1.150, né? 1.150 opções. Porque aí financeiramente, né, o retorno, o resultado seria o mesmo do que ter a ação. Mas o preço dessa call dentro do dinheiro me custava uns 40% da ação. Então a ação estava ali por volta de R$ 20, tá? E eu conseguia comprar essa opção por volta ali de 6 a 7 reais mais ou menos, tá? Boa parte disso porque ela está muito dentro do dinheiro, ou seja, tem bastante valor intrínseco, né? E a gente tinha ali por volta de mais ou menos alguma coisa por volta de quase R$ 1 de valor extrínseco, ou seja, que era o tempo que a gente estava pagando, né? Para esse vencimento de um ano que a gente fez, tá? Então, para quem não tem uma noção, se eu tenho, fazendo um exemplo bem simples aqui, né? Eu tenho uma call de 10, uma ação de R$ 10 e eu estou comprando uma call de 7, de strike 7, então 30% abaixo, tá? Eu vou pagar com toda certeza pelo menos essa diferença de R$ 3. 10 que está o mercado hoje para o 7 do strike que eu estou comprando, eu tenho R$ 3 de diferença.
Essa diferença de R$3 a gente chama de valor intrínseco, ou seja, eu já estou, se eu executar aquela call que eu tenho, né, de R$7, eu já estou ganhando, pelo menos no valor de mercado de hoje, R$3. O que o valor da opção estiver acima desses R$3 é chamado de valor extrínseco ou valor tempo. Por quê? Porque é o que eu estou pagando de prêmio adicional para esse tempo que eu estou tendo a opção, tá? Então basicamente é isso. Então naquele momento nós tínhamos por volta de R$20 mais ou menos a ação, 20 e poucos reais a ação. A gente estava comprando 30% abaixo e a gente estava pagando por volta de R$6, R$7 mais ou menos na opção, tá? O que aconteceu de lá para cá foi, a gente teve zigue-zague, tivemos segunda onda e tudo mais, a gente chegou a cair ali em setembro, foi o momento que a gente fez, tá, essa operação, trocando a ação pela opção. Em março, a gente teve, março agora de 2021, né, de janeiro a março, uma queda um pouco mais acentuada e depois a ação voltou a subir. A ação subiu por volta de 45%, tá? E a nossa opção que a gente comprou lá atrás em setembro subiu por volta de 80 e poucos por cento também. Então, basicamente o que a gente fez foi proteger, né? Porque a gente tinha, vamos dizer que a gente tivesse R$100 mil comprado em Banco Bradesco. O que a gente fez? A gente usou 40% do valor, né, para comprar a opção e ter mais ou menos o mesmo notional, ou seja, como se a gente tivesse uma exposição de 100 mil em Bradesco, mas a gente tirou 60% do dinheiro para poder usar para outras coisas, tá? E aí, obviamente, que cada cliente, né, e cada investidor tem a sua maneira de lidar com isso. Tem investidores que preferem dobrar a posição, e aí eles estão muito mais expostos, correm muito mais risco. Agora o investidor mais conservador, o que ele fez? Ele tinha R$100 mil na ação, ele comprou 40 na opção para ter mais ou menos a mesma exposição, né? Obviamente que isso muda ao longo do tempo, mas os outros 60 que sobraram, se por acaso o mercado voltasse a cair com força, ele tinha dinheiro para voltar a recomprar a própria ação, né? E lembrando que essa opção tinha prazo de 1 ano, ou seja, ela voltaria a vencer só em setembro de 2021, tá? Então, basicamente, a ideia dessa operação é fazer uma operação onde eu consigo, de duas uma, ou alavancar mais, né, se eu acho que tem um movimento forte por vir, ou no caso, como foi o ano passado, eu manter a minha exposição da carteira de ações, mas com menos dinheiro em risco, né? Ou seja, eu tinha R$100 mil, eu passei a ter só R$40 mil exposto na operação, tá? E mantendo todos os benefícios se Bradesco voltasse a subir, como aconteceu, de continuar tendo um bom retorno, tá? Então, basicamente, essa foi a ideia do que a gente fez no ano passado. Se vocês tiverem dúvidas, podem jogar aí nos comentários, que vai ser um prazer responder para vocês. E sempre que tiver essas dúvidas mais pontuais sobre coisas que a gente faz com opções, com estruturas, pode me perguntar, que vai ser um prazer fazer um vídeo para vocês, tá? Espero vocês, então, no próximo vídeo.